Olá, boa noite a você, querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã, querida igreja, enfim, uma boa noite de salvação, uma boa noite de paz, uma boa noite a todos que já estão conectados com a gente, a nossa página, no nosso culto online. É um prazer muito grande ter você ligado com a gente. Desde já, eu quero agradecer o seu carinho de estar com a gente, de estar participando, de estar conectado. Por favor, não se afaste, não se desligue da gente. Fique com a gente, para juntos formarmos uma parceria de adoradores ao Senhor através desse culto online aqui nesta noite, em nome de Jesus. Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu carinho, obrigado por você sempre estar com a gente. Eu acredito plenamente que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida, uma palavra tremenda, uma palavra reparadora, uma palavra rema, uma palavra poderosa para a sua vida, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Luiz Paixão. Eu sou pastor da área 110, da Assembleia de Deus, aqui próximo da Avenida das Torres, próximo do Parque do Mindu. Prazer estarmos juntos. Obrigado pela sua audiência, pela sua atenção, pelo seu carinho. Eu gostaria agora de ler alguns versículos da palavra do Senhor para melhor fundamentar a minha reflexão nesta noite. Mas desde já eu quero dizer uma coisa: Deus tem propósito para a sua vida. Deus tem algo tremendo para a sua vida. Creia nisso. Então vamos agora mergulhar nessa leitura da palavra do Senhor. A leitura se encontra em 2 Crônicas, é um livro do Antigo Testamento, das Santas Escrituras. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler alguns versículos. Primeiro versículo do capítulo 20 diz assim: Então os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos filhos dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Verso 3. Então Josafá teve grande medo e depois disto começou a buscar ao Senhor e determinou um jejum em todo o seu reino de Judá. Agora eu quero ler o versículo 15 também para a gente melhor entender toda essa questão aqui. Olha só. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não tenham medo, nem vos assusteis por causa desta grande multidão que ameaça a uma grande guerra. Essa peleja não é vossa, é minha, diz o Senhor. Amém. Que versículos interessantes, que versículos formidáveis. Eu quero então lhe dizer que a nossa meditação de fé, nossa reflexão, ela tem como tema como vencer o medo. Esse é o nosso tema de hoje. Aliás, o medo tem sido um dos terríveis males da nossa atualidade, causando muitos estragos, deixando pessoas mesmo em labirintos, em abismos. E nesta noite, quero tratar desse assunto com você. Em primeiro lugar, como podemos definir o medo? O medo é um sentimento de ansiedade, de insegurança e de incapacidade em relação a qualquer coisa, a pessoas, a objetos,
as circunstâncias e etc. O medo, ele pode estar em todas as direções. E o que pode causar o medo? Inúmeras situações. O medo, ele causa estresse, ele causa insegurança, ele causa insônia, ele causa pavor, instabilidade, ele causa distúrbio emocional, ele causa muitos e muitos e muitos males. Agora, tem solução para o medo? Sim. E nós vamos tratar de alguma coisa aqui referente de como vencer o medo. Então, a pergunta-chave para esse começo: o que fazer então diante do medo? O que nós podemos fazer? Existem duas alternativas. Existem duas questões extremamente tremendas. Diante do medo, nós podemos fugir do medo. É a mesma coisa dizer se acovardar. É a mesma coisa dizer se esconder, abrir mão, desistir e etc. Agora existe uma segunda opção, que é lutar contra o medo. É avançar, é prosseguir, é não recuar, é não se esconder, mas avançar. Todos têm essas duas questões. Todos têm essas duas opções. Mas nem todos estão dispostos a lutar contra o medo. Às vezes, para as pessoas é mais fácil para elas se enclausurarem, é mais fácil para elas se esconderem, fugirem, desistirem e dizer não dá, não consigo, não posso, não sei. Às vezes é mais fácil abrir mão, é mais fácil desistir. Agora, todas as vezes que a gente enfrenta um medo, a gente enfrenta nossos medos, nossos dilemas, nossas questões, a gente se fortalece, a gente cresce muito mais. E aqui, nesse texto que eu li, de 2 Crônicas, capítulo 20, conta uma história de um rei. Ele era um monarca, ele era o rei da tribo de Judá, lá em Israel. E essa história aqui é impressionante, porque a palavra começa dizendo que 3 nações, os filhos de Moabe, os moabitas, os filhos de Amon, os amonitas, e os meunitas, ou os filhos do monte Seir, onde eles moravam, 3 nações se levantam contra Josafá. Quando deram essa notícia para Josafá, e no 2º versículo desse capítulo, a palavra já diz isso, que vieram umas pessoas e falaram assim: Josafá, eu tenho notícias terríveis para ti. E qual é a notícia? Estão vindo a nação tal e tal e tal, formaram uma grande multidão e estão vindo batalhar contra você. Eles pretendem destruir o teu reino, eles pretendem extinguir tudo, pretendem fazer tudo com você, acabar com você, eliminar você. A Bíblia diz no versículo 3 que Josafá sentiu um medo tão grande, ele ficou tão apavorado, ele ficou tão desnorteado, que ele não soube fazer nada. Ele não sabia o que fazer. Ele ficou sem ação de como fazer. Se ele recorria a alguns amigos, alguns outros monarcas para ajudá-lo, ou se ele corria e compraria mais armamento, o que ele faria? De todo jeito que ele buscava alternativa, ele via que era em vão.
E aqui começa justamente o que fazer para vencer o medo. Então nós vamos ver agora as atitudes desse monarca, desse rei, que nos deixa esse exemplo, essa experiência, esse legado para a nossa vida. Eu estou contando a história de um rei, mas quantas pessoas não têm sua história também de medo, de pavor, de complicação? Talvez você se encontre numa situação que está lhe dando medo, que está lhe dando pavor, está lhe dando insônia, estresse, as suas emoções estão assim abaladas, e você não tem ação para nada, atitude para nada, não sabe o que fazer. Eu quero lhe recomendar as atitudes, os procedimentos do rei Josafá. Primeira coisa que ele fez, está lá no versículo 3, na parte B, a Bíblia diz assim: então Josafá começou a buscar o Senhor e determinou um jejum em todo o seu reinado. Que maravilha de Deus! Que maravilha quando as pessoas começam a entender que quando não tem solução para frente, quando não tem solução nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás, mas sempre haverá solução de cima, porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa proteção, é de lá que vem a nossa segurança do Senhor, do nosso Pai amado, do nosso Jesus, do querido Espírito Santo. É de lá que vem toda a nossa força, é de lá que vem a nossa esperança, é de lá, meus amados, que vem toda a nossa proteção. Então Josafá foi o que ele fez. Ele não se enclausurou pelos cantos, ele não fugiu, ele não procurou nenhuma caverna, ele não sumiu de ninguém. Não, olha o que ele fez. Ele foi buscar o Senhor. Que coisa extraordinária! Se todos fizessem isso na hora das situações adversas, se buscasse o Senhor, se começasse um jejum, as coisas mudariam, as coisas seriam muito diferentes, as coisas teriam uma nova tonalidade. Mas muita gente, na hora do problema, a primeira coisa que elas fazem é parar de orar, é parar de ler a palavra do Senhor, é a murmurar, é a dizer asneiras, é falar o que não era para falar, e às vezes dizer: Deus, tu me abandonou, Deus, por que tu deixou isso acontecer? Eu vou lhe dizer uma coisa para você que está conectado com a gente: problema nas nossas vidas não é para nos arrasar, não é para nos falir, não é para nos derrotar. Problema na nossa vida são oportunidades de Deus para a gente crescer pela fé, para a gente subir mais alto, para a gente decolar, para a gente amadurecer, ter mais força, mais experiência, ser mais habilitado, mais preparado, mais abençoado, para a gente estar no pleno, vamos dizer assim, nível para Deus. É assim que a coisa acontece. E Josafá aqui nos dá assim um modelo a seguir. Primeira coisa que ele fez, não foi buscar armamento, não foi buscar exército de outras pessoas, ele foi buscar o Senhor, e já determinou um jejum, chamou o povo para jejuar. E isso são atitudes extraordinárias, atitudes que vencem o medo, lutar até na hora do medo, avançar até quando não vê nenhuma possibilidade de superar, mas vai avançar porque não pode se acovardar. E quando nós avançamos, o Senhor nos fortalece mais ainda. Você crê nisso? Glorifique o Senhor agora. Maravilha de Deus. Depois disso, Josafá toma uma atitude abençoada. Ah, que texto maravilhoso. Isso aqui é uma maravilha de Deus.
Isso aqui é tremendo demais. Depois disso, sabe o que Josafá fez? Sabe o que o povo fez? A Bíblia diz aqui, no versículo 4, aqui na palavra do Senhor, que todo Judá, todo o reino de Josafá, e todas as cidades do reino de Judá, que Josafá era rei, todo mundo juntos, sabe o que eles fizeram? Foram buscar ao Senhor juntos. Agora não era mais só jejum em todo Judá, agora era jejum e era oração. Você sabe o que significa oração e jejum? Armas poderosas contra os infernos. Armas poderosas contra os impossíveis. Jejum e oração são armas extraordinárias. E o cristão, a pessoa que ora e jejua, é uma pessoa de vitória, é uma pessoa de milagre, é uma pessoa que supera, é uma pessoa que vence, é uma pessoa que chega lá, é uma pessoa de maturidade. O povo teve esse entendimento, que não era só para o rei orar, não era só para o rei jejuar, era todo mundo juntos, numa unidade, numa coletividade, todo mundo junto, orando e jejuando. Gente, quando um povo, uma igreja, uma cidade, quando um reino, uma nação se levantam para orar e para jejuar, vai haver mistério de Deus, vai haver avivamento, vai haver poder de Deus. Quando um povo, uma família, uma nação, uma cidade faz isso, acontece proezas divinas, acontece coisas poderosas. Uma família que ora, uma família que jejua, é uma família forte, é uma família preciosa, abençoada, lavada pelo sangue de Jesus, é uma família que a mão de Deus é sobre ela. Foi o que o povo fez lá em Judá. Todo mundo agora aceitou jejuar, todo mundo agora aceitou a orar, todo mundo aceitou esses propósitos, porque quando se faz isso, vai ser dilatado o milagre, vai acontecer coisa poderosa. E tem mais uma coisa que aconteceu, a coisa estava acontecendo, o povo começou a agir primeiro. Primeiro foi o rei que tomou a decisão de orar, de jejuar e decretar em todo o reinado. O povo, no versículo 4, aceitou isso, a jejuar e a orar todo mundo. E aí no versículo 5 aqui, meu Deus do céu, que coisa extraordinária. A Bíblia diz assim: e depois Josafá decidiu ir na casa do Senhor para orar diante do altar. Meu Jesus amado, que coisa linda. Agora, não bastava só o rei orar e jejuar lá no reinado. Não bastava só o povo orar e jejuar nas suas casas, nas suas tribos e nas suas famílias. Era necessário estar na casa do Senhor. Gente, que coisa linda, que coisa extraordinária. Valorizar a casa do Senhor. Eles estavam diante de um dilema muito sério. 3 nações estavam rodeando Judá para destruir. E agora o rei decide de uma coisa. O rei queria oração, o rei queria jejum, e agora o rei queria o povo na casa do Senhor. Ah, se todos tomassem essa atitude. Às vezes as pessoas, na hora do problema, a primeira coisa que elas querem fazer é sair da casa do Senhor. Primeira coisa que elas querem é deixar de ir à casa do Senhor. E elas começam a inventar certos modismos para ela. Começam a dizer que para ser cristão não precisa ir todo dia na igreja, não precisa ir todo culto. Para que isso? Isso é fanatismo, isso é aquilo e aquilo. Estar sempre na casa do Senhor
é uma glória de Deus, é uma oportunidade maravilhosa. E nós estamos vivendo assim uma situação delicada com essa pandemia que está assolando. E ainda tem emissoras, ainda tem mídias que, em vez de passar uma propaganda, que em vez de passar notícias reais e precisam, elas passam mais medo, elas trazem mais terrorismo, elas trazem mais desequilíbrio emocional para a sociedade, deixando o povo muito mais instável. Sabe por que isso? Porque no meio dessa coisa toda, no meio dessa praga toda, dessa maldição toda, tem gente ganhando nos bastidores, tem gente tirando proveito. Mas o mais triste é quando os cristãos que podem fazer mais, que podem nessa hora manter a fidelidade, manter o seu chamado, manter a sua convicção, muitos deles estão aproveitando para esquecer completamente a casa do Senhor. Não vem nem na casa do Senhor em momento nenhum, nem para matar a saudade, nem para receber uma oração, nem para receber um conselho. Interessante que no Salmo 122, o salmista Davi, sabe o que ele disse? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha que versículo lindo, olha que exposição de palavras lindas. O salmista dizendo, alegrei-me, a mesma coisa dizer, fiquei satisfeito quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a Bíblia aí não está dizendo que ele foi convidado, não foi para sacrificar, não foi para adorar, não foi para jejuar, pode até ter feito isso, mas o que está bem claro é que ele foi convidado para ir na igreja. Irmão, só em a gente vir na casa do Senhor, só para a gente dar uma olhada no santuário, no tabernáculo do Senhor, a gente poder dar paz do Senhor para alguém, já é uma glória dos céus. Poder receber uma oração pastoral, poder olhar para os seus mentores, poder olhar para as belezas da casa do Senhor, só isso é uma maravilha. E todo cristão pode fazer isso. Eu sei que atualmente nós não temos cultos, não está havendo cultos, aglomerações, multidões, coletividades, não está tendo programação dessa natureza. Mas você sabia que todo dia de culto as portas da casa do Senhor estão abertas para receber alguém precisando de uma oração, precisando de um conselho, precisando de uma orientação, até porque as igrejas elas são pontos de apoio. É assim que a humanidade, as pessoas, a sociedade vê as igrejas, são pontos de apoio, pontos de reforço, são pontos de bênção. Eu vou lhe dizer uma coisa, tem muita gente que está aproveitando a situação para desaparecer completamente. Claro que a gente entende que tem que ter os cuidados, e tem as pessoas de risco, acima de 60, que elas têm que ficar em casa, por questão de cuidado, de zelo. Amém, ok. Mas tem muita gente que de vez em quando pode ir na casa do Senhor. E os que não podem, ou os que não querem, aí eles já aproveitam para parar tudo. Param de orar, param de jejuar, param de ler a palavra do Senhor, param de primiciar, param de dizimar, param de ofertar, param de contribuir, param tudo. Eu vou lhe dizer uma coisa, mesmo você em casa, você não está justificado pela palavra para deixar de ser fiel. Mesmo você não vindo, seja por questão da idade, por questão de um quadro clínico, por uma questão qualquer, mesmo que você não possa vir à casa do Senhor, mas você pode continuar sendo fiel nas suas sementes à casa do Senhor. Você sabe o número do telefone do seu tesoureiro ou da sua tesoureira,
Você sabe o número do telefone do seu mentor, da sua mentora, do seu líder, da sua igreja? É só ligar para eles. Eles podem lhe ajudar nessa questão. O que não justifica é a pessoa abandonar a casa do Senhor, abandonar a fidelidade, abandonar a lealdade, não dizimar mais, não ofertar mais, não ajudar mais, não querer mais saber de nada. Ei, você ainda é crente. Você ainda é crente. Mesmo que você não esteja vindo à casa do Senhor ou por não ter culto, mas você ainda é cristão. Você ainda é filho de Deus, você ainda vai morar no céu. Por favor, não aproveite o coronavírus para se desviar, não, para ficar frio na fé. O coronavírus não veio, não foi para ninguém ficar infiel, não foi para ninguém largar a fidelidade, largar as convicções, largar a fé, não. Esse é um momento para a gente se fortalecer muito mais. Esse é um momento para a gente ir mais longe, a gente ser mais envolvido, mais aliançado. Por favor, mantenha-se na fé, mantenha a tua fidelidade. Você é um líder, você é um obreiro, você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, você tem um chamado. Por favor, mantenha a sua fidelidade. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, não vá nas histórias por aí de qualquer jeito, não. Esse tempo é para a gente se guardar fisicamente, mas é para se guardar também espiritualmente. Até porque, olha só, as pessoas continuam indo nas panificadoras pela manhã comprar seus pães para tomar seus cafés em casa. As pessoas continuam indo nas loterias pagar suas dívidas, continuam indo nos bancos receber seu dinheiro, continuam indo no supermercado para ir lá, para fazer suas compras. As pessoas continuam atendendo suas necessidades. Ok, são necessidades físicas, então mantenha as espirituais também. Continue sendo fiel, continue honrando o Senhor. Esse negócio de dizer o seguinte: não, mas em casa eu faço tudo, eu oro, eu jejuo, eu não sei o que. Por favor, fidelidade é fidelidade em todo lugar. Se é fiel aí, seja aqui na casa do Senhor. Mantenha a sua vida em dias perante o Senhor. A casa do Senhor é a casa do renovo, é a casa da aliança. E Josafá tomou essa decisão: eu vou para a casa do Senhor orar, eu quero ficar diante do altar do Senhor. E olha aqui, ele já estava orando em casa e jejuando também lá no palácio. O povo nas suas casas, nas suas cidades, nas suas ruas, nas suas vilas. Mas chegou uma hora que ele falou: não é suficiente, não é só isso, é na casa do Senhor. Vai ser na casa do Senhor. E aconteceu uma coisa extraordinária, diz a palavra do Senhor aqui. Sabe o que aconteceu? Olha só, no versículo 14, 13 e 14, mais precisamente. Estava lá na casa do Senhor. E aí a Bíblia diz que de repente veio sobre a congregação o Espírito do Senhor. Olha só uma coisa interessante. Enquanto ele orou em casa, Deus não falou nada. Enquanto ele jejuou em casa, Deus não falou nada. Enquanto o povo jejuaram nas suas casas, seus bairros, suas vilas, suas cidades, Deus não falou nada. Mas quando foram para a casa do Senhor, aí o mistério foi diferente. Você está entendendo? Quando foi para a casa do Senhor, o rolo compressor da glória começou a desenrolar. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio no meio da congregação. E lá havia profeta de Deus. E a Bíblia diz que veio sobre um homem chamado Jaaziel. Ah, meus irmãos, esse homem foi muito bem-aventurado. Se ele não tivesse lá, ele não teria sido cheio do Espírito, não teria sido cheio da glória, não
não teria profetizado, mas ele estava lá. E o Senhor o encheu. E aí ele começou cheio da glória do Senhor. Sabe o que ele falou no versículo 15 aqui? Sabe o que ele falou? Cheio do poder e da glória. Ele começou a dizer: ó Judá e ó rei Josafá, escutai, não tenhas medo, porque o Senhor é convosco. Isso é bênção de Deus. No meio de todo aquele pavor, daquela coisa sombria, daquela coisa apavorante, mas veio a mão de Deus, veio o agir de Deus, dizer: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não se assuste, porque o vosso Deus está convosco. Isso é muito maravilhoso. No versículo 16, ainda é mais forte ainda. No versículo 16 diz aqui a palavra do Senhor assim, que Deus falou assim: portanto, não temais, porque essa batalha não é de vocês, não é vossa, é minha, essa guerra é minha. Meu Jesus amado. Eu quero dizer que essa situação que você está passando não é sua não, é do Senhor. É claro, existem situações que as pessoas passam porque são fiéis. Existem situações que as pessoas passam é porque elas são infiéis. Se você estiver debaixo de honra, de fidelidade, o Senhor vai te abençoar. Agora, existe muita gente que na vida financeira quer ser bem sucedida. E aí, às vezes, para agradar, às vezes elas até dão uma oferta na igreja, elas às vezes até ajudam em alguma coisa, mas elas não dizimam. Escute que eu vou lhe dizer: você que não dizima, está debaixo de maldição. Não porque eu queira, não porque eu esteja profetizando, diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 3, verso 8, 9 e 10, está escrito isso: todos vós que me roubais no dízimo, nas maldições, sereis amaldiçoados. Só tem uma coisa que quebra a maldição: fidelidade ao Senhor. Então seja fiel ao Senhor, para o Senhor te abençoar largamente, profundamente. Deus tem mais para a sua vida. Então faça o melhor para o Senhor, faça o melhor. Pessoas que fazem voto com Deus e depois o Senhor abençoa e elas, o Senhor uma hora vai cobrar. Pessoas que fazem aliança com Deus e Deus abençoa e depois ela desaparece, evaporam. O Senhor vai cobrar. Seja fiel e o Senhor vai te dar vitória. Josafá só precisou de uma coisa: agir certo. E o Senhor começou a abençoar, a dizer assim: essa guerra não é de vocês, é minha. No verso 17 está coisa espetacular. O Senhor diz assim: vocês é para ir para a guerra, está lá, vocês vão para a guerra. É mais ou menos dizendo assim: vocês não vão ficar em casa paradinho, vocês não vão ficar aí só olhando para as paredes, vocês vão para a guerra, mas tem uma coisa: vocês não vão lutar, vocês não vão sangrar ninguém, vocês vão para a guerra para vocês verem que eu vou agir por vocês, eu vou vencer os inimigos, eu vou dar livramento, eu vou dar proteção. Meu Jesus amado, que coisa magnífica. Eu vou lhe dizer uma coisa: quem nos garante vitória não é o nosso braço, não é o nosso QI. Quem nos garante vitória e proteção é a mão de Deus, é o poder de Deus, é a glória de Deus, é o Espírito de Deus que nos garante. Louvado seja Deus. Quando Josafá viu aquele homem, Jaaziel, cheio da glória, profetizando e dizendo que Deus ia fazer,
que eles era para ir para a guerra, não era para ficar mais nas suas casas, era para ir para a guerra, para o combate, para a luta. Mas que lá eles não iriam puxar a espada, eles não iam usar lança, não iam usar escudo, não iam usar armamento, porque Deus ia agir por eles. Josafá ficou assim tão eletrizante da glória, tão contagiante, tão cheio, que a Bíblia diz que Josafá se levantou no meio do povo. E agora Josafá começou a dizer o seguinte: ouve, ó Judá, o que eu tenho para dizer. E todo Judá maravilhado com aquela maravilha, e ele começou a dizer, olha o que ele disse: crede no Senhor e estareis seguros, protegidos, guardados. Mas em seguida ele falou assim: e confiai nos sacerdotes do Senhor e prosperareis nos vossos caminhos. Meu Deus, que coisa maravilhosa, gente, coisa tremenda. Um rei, o rei de Judá, daquele país, daquela nação, dizendo assim: confiai no Senhor, confiai no Senhor, e nós estaremos seguros, protegidos, nós estaremos assim bem guardados, nós estaremos bem. Em seguida ele falou assim: mas confiem nos vossos sacerdotes, confiem nos vossos pastores, confiem nos vossos líderes e prosperareis nos vossos caminhos. Que mentalidade extraordinária! Porque quem crê no Senhor realmente vai estar debaixo de proteção, vai alcançar a mão de Deus, o poder de Deus, vai alcançar vitória, não será derrotado, não será falido, não cairá por terra, o diabo não vai massacrar, o diabo não vai se irandar. Creia no Senhor, creia no Senhor. Agora eu vou dizer uma coisa aqui: honrar profetas de Deus, honrar mentores, é uma coisa tão extraordinária, que quem faz isso é recompensado com honra. Agora, quem desonra seus mentores, quem desvaloriza, quem anda na contramão com seus mentores, geralmente não se dão bem. Eu nunca vi um se dar bem. Isso aqui é uma aliança. Na casa do Senhor, todos têm que viver a mesma aliança, todos têm que viver o mesmo projeto, todos têm que viver a mesma essência, todos têm que estar diante da mesma bandeira. Deus tem promessa para a sua vida. Eu quero dizer uma coisa: é tempo de vencer o seu medo. Existem pessoas que têm medo até de ser fiel. Tem pessoas que têm medo até de dizimar, pensando que vai passar fome. Não vai não. Você pode até passar crise de dificuldade, se não ser fiel. Se você for fiel, Deus vai te abençoar. Não tenha medo. Não tenha medo de projetos. Não tenha medo de propósitos. Não tenha medo de se apresentar ao Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Se volte para o Senhor. Se volte para o Senhor. Se volte para a palavra e você vai vencer. O diabo vai cair por terra, o espírito de medo vai cair por terra, e você vai se levantar corajosamente, bravamente, firmemente, que você estará cheio da presença do Senhor. Quero orar por você. Onde você estiver, se puder colocar a mão no coração e fechar os olhos, eu vou orar por você. Deus, eu oro por essa pessoa que me ouve, para que a tua vitória, a tua bênção, a tua proteção seja sobre ela. Senhor, livra essa pessoa de qualquer seta do medo, de qualquer investida do medo. Livra e vem sobre ela com teu espírito de ousadia, com teu espírito de poder sobre essa pessoa, para que ela possa continuar avançando, prosseguindo e vencendo, Deus, no nome de Jesus, pelo teu Santo Espírito. Amém e amém. Quero lhe agradecer a sua atenção, o seu carinho. Continue sempre com a gente.
Continue entrando na nossa página, Iadã, área 110. Entre lá na nossa página, no Facebook, tá certo? E você pode deixar lá o seu like, pode deixar lá o seu comentário, será bem-vindo. Deus abençoe, muito obrigado.